Olá, pessoal! Hoje nós voltamos com a doutora Jane, a nossa querida médica, pediatra, adorada por tantas mães e por tantas crianças. E hoje o assunto é sobre o TDAH. Mas é verdade mesmo, assim? Esse carinho mesmo, assim? Você não sabe? É lógico, porque as pessoas não falam tanto, né? Não, mas você é muito querida, você não tem noção. Nossa, é só ver os comentários, Jane. Nossa. Isso é. Eu, graças a Deus, eu tenho uma boa aceitação do trabalho. Ai, que mulher moderna. Embora algumas mães chegam para mim e falam assim, Jane, não pode nada, como você não pode nada? Pode. Viu? Lógico que pode, né? Pode. Tudo pode, mas nem tudo nos é ideal fazer. Tudo pode. Certo, mamãe, é assim. É. Mamães, pacientes da tia Jane. Minhas mães queridas, meu Deus do céu. As mamães queridas da tia Jane, tá vendo? Assim, a Eu recíproca gosto. é verdadeira, né? E olha, gente, eu não sou de fazer, sabe? Eu sou de falar o que não é. Aham, sim. Sabe? Ninguém vai no Tudo que eu Instagram faço tudo e que eu falar. faço é daqui. Eu amo muito, assim, as minhas mães, eu amo minhas crianças. Então, olha, quando vocês querem bem a mim, eu adoro, mas quando são elas, as minhas crianças, aí, Nilda, não tem O bicho pra ninguém. pega. Aí não tem pra ninguém. Só eu Aí mesmo. é doutora Jane e as crianças dela, viu? É verdade, Nilda. Vamos lá, a gente vai falar de TDAH. É um assunto que é um diagnóstico é um diagnóstico assim muito presente nos dias de hoje nas pessoas, até adultos, né, Jane? É adulto. Até adultos. E é verdade, hein, gente? Tem adultos que têm TDAH, que já tinham na infância, não foi diagnosticado e hoje tem um pouco das consequências, né, de ter o TDAH, né? E no adulto, como é que é o tratamento? Você acompanha ou não? Não é o caso da doutora Jane, porque ela não atende adulto, mas vamos falar então das crianças. Mas eu já diagnostiquei pais. É? Através das crianças, das suspeitas. É verdade. Você eu já diagnostiquei pais. Gente, eu vou dizer algo para vocês. Eu tenho. Você sabia que eu tenho? Pois é, ela falou outro dia, eu não acreditei. E ela se autodiagnosticou. Você acredita? Tive ajuda de colegas, claro, mas... E sabe como eu dei o meu diagnóstico? Através das minhas crianças. Eu comecei a ser um pouco de referência da parte comportamental. E aí eu vi a história das crianças. Eu disse, gente, eu estou me vendo na infância. Era assim, que eu era preguiçosa, que eu não queria nada com a hora do Brasil, que aí eu ia ficar de castigo se eu não tirasse boas notas na prova. Olha que legal, é o espelhamento. Espelhamento de um comportamento que eu não tinha consciência lá quando era criança. Olha que interessante isso. E naquela época, gente, não se tinha o diagnóstico, embora as pessoas hoje digam assim, tudo é TDAH, tudo é autismo. Nem tudo é, mas a gente não pode, não valorizar. E você acha que depois da pandemia, com o ficar em casa o tempo inteiro, aquele, né? Lembra que nós tínhamos que ficar presos em casa? Gente, eu vou o falar. Confinamento Colaborou para. Eu vou falar uma coisa que talvez vá contra as teorias. Não contra, mas não vá tanto não é a favor, mas que não corrobora tanto com o que se fala. Acho que a pandemia, meu parecer, clínico, pediátrico, de pessoa, de família. Eu acho que a pandemia mostrou que existe. Ela mostrou. Veja. Que interessante. É o meu parecer. Sim. Em que sentido? As crianças passam o dia todo na escola, passam o dia todo na creche. Os pais passam o dia todo trabalhando. Quando chega o final de semana, aí a mãe tem que cuidar da casa, o pai tem que fazer isso aqui. Ou seja, gente, a convivência é muito pequena na nossa vida, no nosso dia a dia. Aí com a pandemia, as pessoas precisaram ficar mais em casa. Isso, as aulas online. Aí sabe o que aconteceu? As coisas foram mais observadas. Olha que coisa. É meu parecer, da minha vivência. Sim. Então o que acontece? Casais brigaram mais, muito. Mas eu sempre digo, como eu sou muito ligada à parte comportamental e familiar, os casais brigaram mais. Mas foi por causa da pandemia, eles conviveram mais.
Eles perceberam mais as próprias dificuldades, as dificuldades do lar. E foi a prova de fogo. A prova de fogo. Pronto, Nilda, você falou. Foi a prova de fogo. A criança, ou seja, uma mãe que trabalha o dia inteiro, um pai que trabalha o dia inteiro. Quem fica com essa criança? As tias das creches, as professoras da escola. Muitas coisas, ou seja, quando os pais vão buscar os filhos, ficam, olha, ele fez, não. Eles vão falar aquelas coisas que chamaram mais a atenção. Tá certo? Bom, aí tá essa criaturinha, ou essas, a depender de quantos filhos, né? Sim. E aí as mães e os pais começam a perceber o comportamento da criança, que muitas vezes é comportamento normal, mas aí diz assim, essa criança não para. Ai, eu não aguento. Ai, meu Deus, o que eu vou fazer? Aí, o que é que eu peço a vocês, pais, que observem? Não só o comportamento da criança, mas a dificuldade que vocês têm diante do comportamento que muitas vezes é normal. E aí, para chegar nesse diagnóstico de TDAH... Aí sim, diagnóstico de TDAH não é um diagnóstico rápido, mágico. Não. Na É verdade, de observação. Observação, É empírico, comportamental. vamos dizer assim. Ou não? Não, ele não tem exame clínico, mas ele tem, assim, passo a passo comportamental da criança que faz suspeitar do TDAH. Mas antes de falar sobre isso, o que é que eu quero dizer? Que a gente deve ter muito cuidado, sim, na hora do diagnóstico. Primeiro, ver a idade que a criança está. Tá certo? Porque tem alguns comportamentos que eu vou falar que é da idade. Que é da idade. Okay. Então, a depender da idade, é difícil, não é que é difícil, não é ideal fechar diagnóstico, a depender da idade da criança. Bom, mas não quer dizer que não vai observar. E essa observação leva quanto tempo? Depende. Até chegar no diagnóstico. Vamos pensar. O que é o TDAH? TDAH, na verdade, é o que a gente chama de um transtorno comportamental. Transtorno, não é doença, é o transtorno neurocomportamental. E existe uma alteração, gente, neurobiológica. Neurônio, cérebro, biológica, a vida desse neurônio. Então, é um transtorno do neurônio, não é lesão de neurônio. E está muito relacionada a essa parte pré-frontal. E para isso é remédio? O que é? Qual é a... Depende muito. Olha que interessante, depende do grau, eu vou falar sobre isso. Então, dentro desse transtorno comportamental, o que é que acontece? Ele tem, eu vou falar de forma simples, 3 classificações. Tem o TDAH, que ele pode ter junto a hiperatividade. Ele pode ter a desatenção e ele pode ser misto. Dentro, então, desse TDAH, quando é que eu sei? Então, tia Jane, como é que eu sei? Que é hiperativo e é déficit de atenção ou é misto? No que é hiperativo, a criança não para. Ela não para na mesa, ela não para na escola, ela não para na creche. É uma criança assim que não para. É uma criança impaciente, é uma criança ansiosa, é uma criança que não, entre aspas, obedece. É uma criança que não tem um sono reparador. É uma criança, assim, que as pessoas dizem assim, mas não obedece, mas não para. Esse aí é uma criança que fica inquieto. Às vezes a mãozinha inquieta, às vezes. Aí tá na escola, senta, vai falar com um amigo, depois volta. E esse é caracterizado por uma linha de raciocínio. Não. Ele se perde no meio do caminho. A atenção é meio prejudicada. Mas tem uma coisa interessante com a idade que essa criança está. Por exemplo, uma criança que tem 2, 3, 4 anos, não tem foco muito tempo. E assim, em escola, em casa, em creche, querer que uma criança de 3 anos fique quietinha com foco, gente, o cérebro não dá conta, é um cérebro imaturo. Então é por isso que eu digo que tem que ter cuidado a idade e observar que tem alguns comportamentos que é inerente de cada idade. Agora, essas crianças que começam, de bebê dá para dizer que vai ter? Dizer que vai ter não dá.
Mas suspeitar e ficar em observação, sim. Por exemplo, um bebê. Como é que eu posso suspeitar que ele possa ter? É um bebê que não dorme, é um bebê que chora, é um bebê irritado. Aí, mas é só ligado a TDAH? Não. Isso é um neurocomportamento, mas eu estou falando aqui em TDAH. Tá, em TDAH de bebê você está falando, né? É para suspeitar na probabilidade mas de aí... ter lá na frente. Não é que o bebê a gente já vai dar o diagnóstico. Ah, tá. Ah, isso é importante. É suspeitar. Agora, chega uma criança de 3 anos que está começando assim os passos, descobrindo a vida, que não tem ainda... Ela está aqui, ela está ali, ela está mexendo, ela não vai dizer para. que ela tem diagnóstico? Não, porque ela está descobrindo o mundo. Está descobrindo o mundo. Mas aquela criança que tem esse comportamento mais acentuado, é agressividade, é grito, observar. Bom, em relação à desatenção... Depois a gente fala um pouquinho. Esse livro é maravilhoso. Alimentação... Ele é maravilhoso. Esses distúrbios de comportamento. Olha como está ligado a alimentação com comportamento. Isso para mim... Mulher estuda, olha, ela estuda direto. Aliás, eu vou no consultório dela lá, nossa, tem livros e livros. Assim, e você perceber sempre tem ligado a comportamento, né? Alimentação e comportamento, né? Educação e comportamento. Sabe por quê? Eu sempre digo, quando a gente vem para essa terra, a gente vem para aprender e para crescer. E está ligado aqui, comportamento e sentimento. Sim. Né? Então, outra coisa, a criança tem a parte comportamental, ele, quando é hiperativo, tolera pouco o não. Mas também a criança, até 4 ou 5 anos, tolera pouco o não. Então, veja, observar, falar com o pediatra, quando vocês acharem que esse comportamento está muito acentuado, para que nós, como pediatras, possamos acompanhar. Tá certo? Bom, e o de desatenção? Da desatenção. A criança, ela parece assim, ó, que vocês falam, ela está no mundo da lua. É uma criança que, se está na idade escolar, ele não termina os deveres, não tem organização. É uma criança, por exemplo, digamos que é um pré-adolescente, ele foge daquilo que requer mais esforço, de leitura, esquece tudo, é desorganizado. Aí o pessoal diz, é preguiçoso, eu não quero nada, como eu vivenciei. E na época que eu era criança, não existia ainda a pesquisa de alguns diagnósticos. E nem existia TDAH. Embora existisse, mas não tinha. Não tinha um diagnóstico preciso como tem hoje, porque é novo, é relativamente novo. É novo, e que eu posso dizer, o falar, o acompanhar, porque já existia. Então, porque a gente ouve muito TDAH, depois da pandemia a gente ouviu muito mais. TDAH sim. Aquela que a gente estava falando. O autismo? O autismo. TDAH e autismo, né? Então, na verdade, e aí, pasmem, coisa interessante, se vocês pais perceberem, quantas vezes, hoje, quando eu dou o diagnóstico, aí as mães dizem assim, Tia Jane, eu acho que eu tenho isso. E a mãe mesmo se vê nessa situação. Às vezes o pai que trabalha em empresa, é um pai que faz as coisas certas, ou um funcionário, mas parece que aquilo é arrastado, sabe? Eu não mudo de função, eu sei, mas eu sou inseguro no que eu sei, será que eu posso, será que eu não posso, entende? Embora, veja, esse comportamento também pode ser normal. Então é por isso que eu digo, a gente deve ter muito cuidado no diagnóstico, mas sempre ficar em observação nessas crianças que têm esses comportamentos que eu falei. Tem algumas situações, gente, que a gente chama comorbidade, ou seja, são situações que acontecem em algumas doenças. Então vamos pensar no TDAH, comorbidade. Embora seja uma doença, TDAH é um distúrbio neurocomportamental. Então algumas situações são relacionadas, que eu até listei aqui, ó, depressão, ansiedade, transtorno de aprendizagem, baixo desempenho escolar. Às vezes a escola não quer a criança, expulsa. Autoestima baixa. Olha que interessante. E quando é adolescente, excesso de multa, acidente, sabe por quê? Desatenção.
Falta de, é déficit de Olha atenção. que coisa. E mesmo adulto. Agora tem uma coisa muito interessante que eu queria falar com vocês. Depende muito, ou seja, veja o que é que causa TDAH. Eu sempre tenho essa pergunta no consultório, assim, é genético? Na verdade, o que é que acontece? Não é que é genético. Como eu tenho um comprometimento neurobiológico, quem é que me forma? Não é a minha mãe? É a mãe. É a mãe. O pai, a mãe, O a pai, família, né? né? Então, o que é que acontece? Existe, eu não vou dizer que é genético, digamos que é herança, entendeu? Então, o que é que acontece? Hoje já se sabe que, normalmente, quem tem TDAH diagnosticado, alguém da família tem. Dentro dessa herança, é mais comum a mãe, é mais comum. E, gente, por que isso acontece? Os fatores predisponentes ao TDAH, vem a herança, vem o ambiente que essa criança vive. Avalie esse ambiente. Gente, eu sempre falo para vocês, desde a vida intrauterina. Quando a criança está se formando, esse cérebro está se formando. Essa mãe é desnutrida, e desnutrido não tem nada a ver se o peso está bom e se a altura está boa. Você pode ser um peso É bom. de nutrientes. De nutrientes. De Exatamente. Aí, é uma boa alimentação. Aí o que é que saudável. acontece? Isso. Aí uma mãe que tem anemia, uma mãe que tem deficiência de nutrientes, o pai que tem deficiência de nutrientes, uma mãe que come errado. Aí hoje a gente já sabe da epigenética. Ou seja, é o ambiente influenciando no meu gene. Sabe do que dá? Epigenética. Hã? Epigenética, que é o ambiente influenciando no meu ser, na minha fisiologia. Eu estou falando assim de uma forma mais simples. Esse bebê está se formando. Ou seja, esse cérebro, neurotransmissor, tudo está se formando. Então, são fatores predisponentes. Vem o lado emocional desse casal. A criança me luta. Aí, ou seja, para a gente ter bem-estar, ter alegria, precisa o quê? Dopamina, serotonina, né? Alguns neurotransmissores. Essa mãe tem neurotransmissor baixo, come errado. Emoção não satisfatória. O pai também, que leva, hoje já se sabe a importância do pai na formação de doenças do filho, de estado nutricional do filho, de estado psicológico do filho. Isso é bom, porque sempre foi a mãe a culpada, né? Então vamos dividir, viu, pai? Você também tem a culpa, então, ó o dedinho, ó. Mas na verdade, hoje, o que eu posso dizer é que eu sempre disse que quando nasce o filho, nasce uma mãe culpada. Gente, não é culpa ou não culpa, né? É que a gente não sabia. É mó dizer, tá? Mas é culpa sim, vai. A pessoa não, sente. Não, sente. É o sentimento dele. Mas a partir do momento que... Mas a gente pode trocar a culpa, a palavra culpa, por responsabilidade. Responsabilidade, pode. Aí, veja, fatores ambientais intrauterinos. Essa criança nasce. Fatores ambientais ali do ambiente familiar. Se é uma criança que houve muitas brigas, e houve. O ambiente não Cadê o neurotransmissor dessa criança? Comeu errado. Come errado, ainda está num ambiente hostil a essa criança. Gente, isso leva a transtorno neurológico. Aí, ou seja, aí a gente se pergunta, será que esse transtorno, esse déficit de atenção, essa hiperatividade, ela é só pelo transtorno ali próprio do bebê, do cérebro, ou o fator ambiental influenciou? Porque, olha, muitas vezes uma criança que vive em um ambiente de estresse, um ambiente tóxico, sabe o que acontece? Essa criança, ela foge para o mundo dela. Então ela desconecta, né? É uma proteção. Aí vai dizer assim, ela tem TDAH. TDAH. Aí veja, aí tem fator intrauterino, fatores externos quando o neném nasce. Educação, ambiente, o que a criança vê, sente, ouve, a alimentação. Então, tudo isso predispõe. Né? Então, são fatores, ou seja, fatores ambientais. Alimentos contaminados. Por exemplo, alimentos contaminados com chumbo, com alumínio, baixa deficiências de ferro. É mais industrializado, né? Que seria... Exatamente. Que estaria no topo, vamos dizer assim. Né? Exatamente. Então, existem esses fatores que predispõem à manifestação desse quadro comportamental. Ponto. Hoje a gente já sabe que a incidência está um pouco alta, vai até 5%, né, das crianças que nascem. Uau, É
Mas sabe por quê? Mas Porque aí já a gente- foi, né? É interessante, porque aí pensa, ela já nasceu, já foi. Mas a gente pode ajudar e mudar. Mas Dá para mudar? Ah, dá para ajudar. Dá para ajudar. Então, veja, o que é que acontece? Aí o que eu falei, ó, condição ambiental, contexto de vida, padrão familiar, mais o que eu herdo também. Mais o que eu herdo também. Mas o quê? Aí, o que eu herdo? A herança. A herança. Mais a herança. Tá. Mais a herança que eu trago. Bom, aí o diagnóstico. Como é que a gente dá? Existe um interrogatório, várias perguntas, que se faz para a gente ver se tem misto, mais o 10 de atenção ou hiperatividade. E se dentro desse questionário tiver mais de 6 perguntas positivas, a gente suspeita. Quer dizer assim, ó, questionário. eu fiz aqui o questionário, olha, aí ele tem, porque ele tem mais de 6, não é assim não. Aí você tem que ver, olha só, o acompanhamento é multidisciplinar. A pediatra ou pediatra. É a pediatra, Suspeitou. pediatra, pai, mãe, família, irmão. Começa ali, Tá. né? É multidisciplinar. Aí quando vocês vão no consultório, então, para que a gente suspeite, vocês precisam falar da parte comportamental do neném, tá bom? A criança, a escola, olha, chamou a atenção, ele não para, ele fica muito tempo parado, ele parece que não entende. E aí vai para o pediatra. O pediatra faz alguns questionários, mas aí o que a gente faz também, como é multidisciplinar, não existe um comportamento ou um quadro que diga tem. Aí a gente encaminha também, eu encaminho para o neuropediatra, eu sempre tenho parcerias. É importante, gente, a depender da idade da criança, fazer as audiometrias, processamento auditivo. Quando eu faço audiometria e processamento auditivo, não é para ver se está surdo ou não. Eu ouço. O que é que eu faço com aquilo que eu ouço? Como é que meu cérebro trabalha nisso? Processa. A depender da idade da criança, do comportamento da criança, o suporte como psicólogo. E não é qualquer terapia psicológica. Existe hoje que a gente chama de terapia cognitivo-comportamental. Que ela ajuda o cérebro a trabalhar para o caminho ideal. E é só nessa linha comportamental? É o ideal. Que é mais rápida. É o ideal. É mais eficaz no caso de uma criança. Ela é mais eficaz. Agora, porque é mais complexo as outras vezes, mais, né? A nível de consciência, essas coisas. Você que é psicóloga, sabe? É bem mais complexo e muito mais demorada, né? Então, a linha comportamental ela é mais eficaz porque ela é mais tátil, é mais, né? Exatamente. É mais palpável. E aí vamos pensar, tá bom, deu diagnóstico. Qual remédio que eu uso? Depende. Gente, depende da idade, depende do quadro clínico da criança, depende do resultado dos exames. Ou seja, primeiro a gente sempre vai para uma linha comportamental. A não ser quando a criança está lá na frente, já tem muitas dificuldades, muitas perdas a nível de escola, entendeu? A escola trabalha junto com a gente também, porque faz os relatórios. Às vezes precisa de fono, se der alteração do processamento auditivo, precisa fazer fonoterapia, entende? Ou seja, gente, é multidisciplinar. E qual é a orientação que eu dou para vocês? Não percam o timing. O que é esse timing? O tempo. Ou seja, às vezes eu digo assim, olha, eu vou ser bem direta, hein, gente? Olha, tem que passar na fonte. Tem uma alteração importante no processamento auditivo. Tem que passar na fonte. Eu não consegui. Tá demorando. Gente, tem coisas que a gente não pode perder o timing. Pegar esse cérebro que ainda está amadurecendo, ele vai aprender corretamente. Entendeu? E corrigir a tempo. Entendeu? Porque eu sempre digo, eu sempre trabalho com prevenção. A prevenção é melhor do que quando alguma coisa já está instalada. Muitas vezes, lógico, melhora muito, mas o melhor é a prevenção, tá certo? Esse é um ponto interessante. Agora, esse daqui que você olhou, amo esse livro. Esse livro está ligado muito à alimentação e distúrbio de comportamento. Se vocês perceberem, eu sempre falo
Alimentação. Hoje meu foco é alimentação, nutrologia e comportamento. Gente, por quê? Se o seu filho está com a febre, está com a pneumonia, está com a bronquite, está com uma gripe, você vai dar o remédio ali, passa um tempo, o corpo recupera. Mas, gente, o que é parte emocional, o que é parte de comportamento, vai tudo para as caixinhas, não Nilda? Do inconsciente. Não é mais? E para Ele trabalhar fica lá depois? guardadinho, lá. E Uma hora pra ele faz trabalhar assim, puf, aí atrapalha tudo. tudo. Ixi. Exatamente. Então, o que é que acontece? O que é que eu quero? O que é que nós, como pais, queremos? Filhos saudáveis, filhos equilibrados, filhos que não se drogam, não são filhos perfeitos. Não são. Eu, como mãe, aprendi isso. A essência do meu filho é a essência do meu filho. Mas não é que o que eu digo para vocês é não colocar as expectativas de vida de vocês, do que vocês acham que é o ideal para ter orgulho de filho, não é nada disso. Mas dentro da essência do que é o filho de vocês, o melhor que ele pode ser. Como nós, como pais, o melhor que nós podemos ser, né, Nilda? Sim, sim. A gente não é perfeito, Não né? A gente somos. vive aprendendo todos os dias. E os filhos Não nos pense que é só quando é criança, não, viu? Jane, Não, a gente não. aprende todo dia, até na vida adulta dos nossos filhos. Não tem como. Não tem como, não é? E é uma coisa interessante, gente. Eu A gente sempre nasceu para isso mesmo, para aprender, né? aprendi. É, para aprender. A gente veio, gente, eu sempre digo, a gente saindo dessa para melhor, como eu falo, né? Mas melhor. Então, qual o sentido da vida? Melhor. Cada Nos vez melhor. tornarmos melhores. E o que é que hoje a gente vê? Gente, quantas vezes a gente vê se drogando, Sim. se suicidando? O que será que está acontecendo? É como a Nilda falou. Qual é a responsabilidade que me coube disso desde o meu nascimento, desde o nascimento do meu filho? Sim. Qual foi a responsabilidade que coube aos meus pais desde o nosso nascimento, ou desde a vida intrauterina, e assim sucessivamente nos nossos antepassados? Eu não diria nem quando eu nasci, mas a responsabilidade quando meus pais resolveram, quando houve a concepção. Aí veio a gestação, aquele tempo. Então tudo tem um tempo. Tudo. Então, Tudo. E é muito engraçado, sabe, gente? Aí quando eu falo assim sobre alimentação e comportamento, eu sempre ponho um alerta para vocês. A alimentação muitas vezes muda o comportamento do TDAH. Muda, Nilda. Ai, que Mas bom. muda. Gente, a criança dorme melhor. A criança aprende mais. A criança fica mais calma. A criança fica menos doente. A criança vai ter mais neurotransmissor para poder passar da melhor forma as dificuldades próprias de cada idade. Então, e a medicação? Em situações que há a necessidade, sim. Então, eu ouço muito assim, agora tudo é TDAH, agora tudo é autismo. Não é tudo mas a incidência hoje de diagnóstico aumentou. Agora, existem alguns diagnósticos diferenciais, existem. Por exemplo, quer ver um diagnóstico simplesinho? A criança que o pai e a mãe não dá educação. A criança que o pai e a mãe não dá limite. É difícil pra gente, como pediatra, dizer se tem TDAH. Então, mas aí eu abro um parênteses, tá? Por exemplo, o método Montessori. Você sabe o que Sim, é? sim. Tá. A criança, ela não tem limites. Aí Aí ela vai na casa lá e mexe em tudo quanto é lugar, mexe, acaba quebrando, enfim. Não pode ser TDAH. Não. Por quê? Porque ela aprendeu dessa forma. A educação dela usou a mãe ou o pai, enfim. Ela foi educada nesse método Montessori. Então tem muitas variáveis aí, não é? E é muito engraçado quando diz assim, deixar fluir a essência do seu filho, sim, a essência, mas cada etapa da nossa vida nós precisamos ser educados, até a gente, até vocês, todos. Sim. Precisamos de impor limites, precisamos de educação, todos. Agora, cada etapa da vida, o processo educacional é diferente, né? É diferente. Então, o que é que acontece? Essa criança, e aqui, gente, eu como pediatra, Nilda como psicóloga, a gente não está em julgamento, não é isso. É que vocês atentem que hoje tem um risco muito grande, a criança não pode chorar, a criança não pode ter frustração,
Aí ela não aprende, o cérebro não aprende, a emoção não aprende, tem TDAH. Não. Esse é o ponto. A falta de limite, a falta do aprendizado da criança, do respeito aos pais, a falta de os pais pararem um tempo e dizer quais são os valores que eu quero levar para minha família, tá certo? É um ponto. Um outro diagnóstico diferencial é o que a gente chama TOD, é transtorno desafiador e de oposição, que existe e que não é o TDAH. Isso, quem dá o diagnóstico é o pediatra e o neuro. É um diagnóstico diferencial também. Que a criança não aceita não. É isso? É, mas de uma forma mais intensa. É uma criança que é agressiva, é uma criança que grita, é uma criança que põe a culpa em tudo e todos, ela nunca tem a culpa. É uma criança que não permite que outra pessoa faça ou fale, ela sempre tem a razão. Aí também depende da idade para se dar o diagnóstico, tá certo? É por isso que vocês observarem o padrão comportamental. Esse é específico, o TOD. O TOD é um dos diagnósticos diferenciais, e que às vezes é tão próximo. Então, parece o TDAH. Parece TDAH. Então, quando diz nem tudo é, nem tudo é. Às vezes a criança, ela tem um transtorno global geral de aprendizado e comportamento. E não é o TDAH. Então, nem tudo é TDAH, mas alguns pontos da nossa conduta convergem para todos. Limites, terapia cognitivo-comportamental, entendeu? Ambiente saudável. Ambiente saudável, alimentação saudável, é importante. Então, a medicação vai depender muito do diagnóstico, da idade e de todos esses prejuízos que o TDAH deixa, que eu já falei, né, que, em relação à criança. Bom, mas aí o cérebro vai amadurecendo. Sabe o que é que melhora primeiro? A hiperatividade. Porque o cérebro vai amadurecendo, a criança vai tendo mais a parte cognitiva, vai tendo um pouco mais de controle nas ações. Aí sabe o que acontece? Aí fica mais o predomínio da desatenção. Olha que interessante. Ela fica calma e desatenta. Já pensou? É engraçado. É difícil, né? Eu Então, estou imaginando a criança calma e no mundo dela. E no mundo dela. Exatamente. Entra um pouco autismo, né? Você entende? Olha que interessante. E olha, sempre que eu analiso assim, olha gente, criança, não é assim, olha filhinha, toma essa boneca, ela fica ali brincando com a boneca. Aí o menino faz, meu filho toma um carrinho e ele fica bum, bum, bum. A criança, ela precisa descobrir a vida. Mas a criança precisa se mostrar. E aí vocês como pais, nós como orientadores, ajudar essa criança na forma de se mostrar, saber trabalhar as próprias emoções, as próprias dificuldades. E interessante. Mas para a gente fazer isso, a gente tem que trabalhar primeiro a gente. Pois é. Para saber como conduzir os filhos. Porque quantas vezes nós, adultos, não temos paciência? Nós somos desobedientes. Nós comemos o que não devemos. Aí chega para a criança e diz assim, que tem que ser assim, tem que fazer assim. E nem sempre nós. Cheio de regras, né? Se a gente não respeita as regras alimentares, vamos dizer assim, você não pode impor para a criança, né? Bom, em relação à parte medicamentosa, depende muito, muitas vezes precisa. Alimentar. Gente, para prevenção, tenha uma alimentação saudável em casa. Eu sei que o suco artificial é mais caro do que você comprar frutas. Sim. E é verdade. Né? Um pacote de salgadinho é mais caro que uma fruta. É mais caro que um lanche mais equilibrado. A vida é corrida. A fruta é mais saudável. São vários fatores. Aí o que é que acontece? Quando essa criança ela come errado, e quando o adulto come errado, o cérebro começa a ficar dependente do açúcar, do sal, que nem cigarro, gente, que nem bebida. Aí o que é que acontece? Nem o adulto consegue mudar a qualidade alimentar, porque o cérebro já está ali. A célula está cheia de caloria vazia, paupérrima em vitaminas, em sais minerais, então é como se a célula ficasse com fome o tempo todo. E aí vai uma mensagem para o cérebro, fome o tempo todo, mas fome de quê? Não é de legumes, verduras, frutas, não. É do que a pessoa se adaptou a gostar. Açúcar, farináceo, muito doce. Muito doce. E refrigerante. Exatamente. Suco de caixinha, aquele suco industrializado.
Agora veja, eu hoje vi no consultório, eu trabalho com mais realidade. Por quê? Eu era muito mais, assim, rígida. Então, é irreal eu achar que nunca vai tomar um suco que não seja natural, um refrigerante, não. Perguntar se eu tomo, às vezes eu tomo o refrigerante. O refrigerante, às vezes, sim. Então, eu tenho dificuldade de segurar pão, eu tenho. Mas eu tenho que segurar pela alergia alimentar que eu tenho, tá certo? Ou seja, a criança não tem esse sensor. Quem vai ter o sensor? Os pais. Os pais. Mas sempre eu digo, se os pais não tiverem, ou pela própria escolha do paladar, ou porque não sabem, ou porque a vida é corrida, ou porque não consegue, todo mundo tem os seus motivos. Então, o que eu digo para vocês? Prevenção, alimentação saudável em casa. Alimentação saudável seria o quê? Olha, legumes, verduras, frutas, carnes, assim, entendeu? Agora, o que eu digo é a alimentação equilibrada, nos horários equilibrados. Nos horários certos. Agora vamos dizer, qual é o horário certo, Jane? O horário certo é o horário que o corpo pede a comida, mas o nosso dia a dia é tão corrido que, pela necessidade do nosso dia a dia, ficou café da manhã tal hora, almoço tal hora, jantar tal hora. Mas dentro do dia a dia de vocês, como pode se fazer? Reposição com ômega 3, só vou citar porque isso é feito a nível de consultório, por quê? O ômega 3, às vezes é necessário ômega 3, ômega 6, para ajudar, né, nessa alimentação do cérebro. Você está falando que isso é para criança? Para criança também. É? Eu reponho muito com ômega 3. E tem uma coisa muito interessante, deficiência de vitamina, deficiência de vitamina B6. Pode ajudar no TDAH. E aí, por deficiência de micronutrientes, olha que interessante, a criança tem alteração de comportamento associada à imaturidade cerebral. Aí, quando essa criança começa a comer direito, ter um mar mais equilibrado, ter mais limite, melhora muito. Aí, vai acompanhando essa criança. Então, olha, deficiência de zinco, vitamina B6, deficiência de vitamina A, deficiência de ferro, gente. Tem crianças que têm anemia oculta. Isso é recorrente, né? Muito. É bastante recorrente em crianças. Aí às vezes a criança, tadinha, ela não tem o precursor, substâncias que antecedem a formação dos nutrientes que a gente precisa, dos neurotransmissores, né? Aí a criança está lá, tadinha, impaciente, irritada e não dorme, deficiência de nutrientes, está comendo errado. Ou já nasceu com a deficiência porque na gestação a mãe tinha deficiência e não sabia. E vou dizer mais. Eu estou sem minha vitamina B6, deu normal. Quer dizer que eu não tenho deficiência? Nem sempre. Cada corpo é cada corpo. Então, a gente vê a criança como um todo. Então, uma qualidade de alimentação hoje já é comprovada. Por exemplo, no autismo, que eu vou falar em um outro momento, já se sabe que quando você tira trigo, a criança melhora muito. Quer dizer que ele tinha alergia ao trigo? Não. Mas quer dizer o quê? Que o trigo, o leite, é um alimento que ele é altamente irritativo para o intestino, que é onde a gente produz os nossos neurotransmissores. Não quer dizer que a criança tem a alergia, mas ela pode ter a sensibilidade, porque a proteína forma anticorpo contra ele mesmo. Então, gente, cuidado com a alimentação. Ajuda, assim, não vou dizer cura, melhora muito, mas também pode predispor a ter esse cuidado muito grande. A outra coisa é um ambiente mais equilibrado possível. E se vocês perceberem que o ambiente não está bom mesmo, o casamento está bom, o ambiente está bom, melhorem, busquem ajuda. Gente, é muito bom casar, é muito bom ter filho. Isso não quer dizer, né, Nilo, que não vai ter problema. Todos nós temos problemas. A convivência, ela não é fácil. É um desafio. Irmãos, é um desafio. É um desafio. Mas, gente, imagine se só não tem um companheiro, uma companheira, às vezes até, né, para dá mais energia para a vida, enfim, dá mais, né, alegria para viver, enfim. Ter um filho, até arrepia, ter filho, para mim... Filho também é um grande desafio. É um grande desafio. Gente, e eu não estou falando de forma poética, não é isso não, é forma real.
Quando nós recebemos os nossos filhos, a gente não sabe o que vai vir pela frente. Não. Mas sabe uma coisa, os desafios virão. A gente chora. Como é que eu posso me preparar? Em relação à criança, o que eu digo é educação. Vocês perceberem como vocês estão, como casal, como família. A alimentação, a observação do andar, do desenvolver desse filho. E se perceber, não, eu estou suspeitando que ele tem uma hiperatividade, sempre conversa com o pediatra de vocês, é importante. Então, gente, é isso aí, a doutora Jane. Nós falamos sobre TDAH, tem muito assunto aí, né? Relevante ao assunto, enfim, ao TDAH. Mas procure um profissional especialista, especializado para te dar a melhor orientação. E sigam. Seguir. Não percam as orientações. Não percam. Isso, E, tá. tem uma coisa, aquelas crianças, os adolescentes que não foram diagnosticados, não foram acompanhados adequadamente, não foram tratados adequadamente, seguirão no futuro como adultos com TDAH. E olha, ter TDAH não quer dizer que não tem inteligência. Porque eu conheço muitos TDAHs adultos, inteligentíssimos, mas que não souberam programar a vida. Às vezes, gente, é a vida no amor, é a vida financeira, é a vida consigo mesmo. Que não souberam, e não quer dizer que não tem inteligência não, viu? Inteligentíssimos. Mas, o que é que eu vou fazer com essa inteligência que eu tenho? Que não sabem se relacionar. Aí diz assim, nossa, é grosso, nossa. E não é, gente. Tem, não sabe que tem. Não sabe que tem. Não sabe. Eu tenho TDAH e eu descobri, eu diagnostiquei meu TDAH, exatamente, eu vou dizer para vocês, há 4 anos. E aí eu comecei a entender, porque eu só trabalhava, estudava, eu não sabia planejar. Quantas vezes lá atrás, na minha adolescência, eu tive depressão. Ah, mas a depressão do adolescente é comum? É, mas eu tive depressão. A autoestima baixa é muito comum? É comum, mas qual é a intensidade dessa autoestima? Ah, eu sei que sei, mas não sei o que faço com o que sei. Né? E olha, gente, e veja, sou formada em medicina. Hoje eu sempre me interessei muito pela parte comportamental. Faço tratamento, psicoterapia, atividade física. Às vezes eu falo mais pelo meu horário, que às vezes é difícil. Fonoterapia, meu processamento auditivo, completamente do primeiro que eu fiz. Fonoterapia. E se vocês me façam tratamento. E se vocês foi um fator bem importante, pelo que você falou, assim, e essa da audição, né? Você falou que como processa tudo que ouve. E eu ia dar aula nos congressos, meus slides eram muito cheios. E era muito engraçado, sabe o que acontecia? Eu colocava os tópicos para lembrar. Não é que eu não sabia, eu lembrava. Aí eu começava a falar coisas que não existiam no slide. E aí a plateia dizia, mas onde está isso que ela falou que não está no slide? Ou seja, tudo aqui dentro. Eu precisava só de um estímulo para lembrar. Porque eu não falava nada, eu falava demais. E tem outra coisa, né? Às vezes essas pessoas falavam, eu atravessava e eu não tinha paciência. Eu sempre fui muito emotiva, eu digo, não, isso é minha emoção. Veja, é normal as pessoas serem emotivas ou não. Mas é a intensidade, entendeu? E me formei em medicina, amo a minha medicina, trabalho, e eu posso dizer em qualidade de vida, de lembrar das coisas, organizar as coisas, planejar as coisas, né? Terminar as coisas. Ela está aprendendo. Hoje, assim, eu sou outra pessoa. Porque eu ficava com hiperfoco, gente, medicina. E não é nem só o trabalho, nem só a família, nem só o mutismo em si mesmo, não. Como é que a gente pode viver da melhor forma? Pensem nisso. Muito obrigada a você que assistiu até